Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição falando de economia. O Banco Central encerra hoje o ciclo de avaliação sobre a taxa básica de juros. E o mercado financeiro prevê estabilidade da Selic, mas diretores do Banco Central esperam uma nova alta. O mercado financeiro aguarda os anúncios das decisões de juros dos comitês de política monetária do Brasil e também dos Estados Unidos. Apesar das incertezas, há uma predominância nas projeções de que as taxas, tanto do Banco Central quanto do Federal Reserve, vão ser mantidas. No Brasil, os juros básicos da economia passam por um ciclo de altas desde março do ano passado. Está em 13,75% ao ano, que é o maior patamar desde 2017. As elevações têm o objetivo de conter o avanço da inflação. Já nos Estados Unidos, não vai ser uma surpresa para Wall Street se o Fed anunciar outro aumento na taxa de juros, já que a instituição tenta atenuar a inflação acima do esperado. Para o mercado financeiro do Brasil, o veredito divide opiniões. Enquanto os analistas preveem uma manutenção da Selic no patamar atual, alguns membros do Comitê de Política Monetária não descartam a possibilidade de elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual aos 14%. A ata da última reunião do colegiado, em que os juros básicos foram elevados em meio ponto percentual, diz que o comitê vai avaliar a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião. As percepções levam em conta que a taxa Selic é o principal instrumento de política monetária com potencial para reduzir a inflação. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento pelas famílias. Pelo menos uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio de 5 andares em Belo Horizonte, Minas Gerais. O edifício que estava ocupado caiu sobre uma residência vizinha no bairro Planalto. De acordo com os bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas. Além da garagem, o edifício tinha 4 andares com apartamentos e estava em fase final de acabamento. 2 famílias já moravam nele. Uma delas não estava no local no momento do acidente. As vítimas, um casal de idosos e 2 filhas, são da mesma família e moravam na cobertura. A casa vizinha atingida estava vazia. Agora a gente fala sobre o desabamento de uma arquibancada que aconteceu ontem em uma empresa de contêineres em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os trabalhos de buscas terminaram na própria terça-feira e o acidente provocou a morte de 9 pessoas e deixou outras 31 feridas. 3 delas estão em estado grave. Os bombeiros encerraram os trabalhos de busca por vítimas do desabamento de uma arquibancada em uma empresa de contêineres em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O desabamento provocou a morte de 9 pessoas. Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas, das quais 28 tiveram que ser socorridas em hospitais da região. As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros de Jacira, Geral de Itapecerica e Central de Itapecerica. No local estavam cerca de 64 pessoas que participavam de uma reunião com políticos. Ex-trabalhadores da empresa estiveram à tarde no local buscando informações sobre amigos. Eles disseram que o auditório que desabou ficava em uma espécie de mezanino. Um candidato a deputado estadual e uma candidata a deputada federal estiveram no local e ficaram feridos. As causas do desabamento ainda serão investigadas. Que tragédia, né, gente? Olha, segundo a Polícia Civil aqui de São Paulo, uma das hipóteses que está sendo investigada é de que a sobrecarga da estrutura tenha provocado o acidente. De acordo com os bombeiros, o imóvel estava sem o laudo de vistoria. Agora vamos falar do tempo. A primavera já está batendo na porta e com ela algumas mudanças devem ocorrer no clima em todo o país. Aqui no Sudeste, por exemplo, algumas frentes frias podem avançar, causando queda nas temperaturas e trazendo até chuva. E olha, as chuvas também devem atingir a região central do país, que tem sofrido aí com o calor e o tempo seco. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento aqui na capital paulista. Você vê na sua tela, céu com bastante nuvens, o sol tenta aparecer, tentando ganhar força, mas está difícil e a temperatura
está em elevação. De volta comigo? Vamos aqui na 2 conferir aí a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Cuiabá, em Mato Grosso. Como eu falei, as temperaturas na área central do país estão bem altas. Hoje, em Cuiabá, por exemplo, a máxima prevista é de 38 graus. A expectativa é de que ao longo do dia algumas nuvens se formem e levem chuva para pontos isolados da cidade. Já em Vitória, capital do Espírito Santo, o sol e o calor também devem predominar, mas com uma temperatura bem menor do que em Cuiabá. Por lá, a máxima pode chegar aí a 30 graus. E para finalizar, a gente volta a falar, lógico, aqui de São Paulo. Hoje, amanhã já começou um pouco mais quentinha, diferente dos outros dias. E a máxima hoje por aqui deve chegar aos 26 graus, olha, com possibilidade de chuva fraca em áreas isoladas. Não esquece o guarda-chuva. E antes de encerrar, falamos aí do meio ambiente, uma informação preocupante. Cerca de 230 baleias da espécie piloto foram encontradas encalhadas nesta quarta-feira na costa oeste da Tasmânia, que fica na Austrália. Vamos ver? Segundo as autoridades, apenas metade pareciam estar vivas. O Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do estado da Tasmânia informou que o grupo encalhou perto do porto de Macquarie. As imagens aéreas mostram uma cena devastadora de dezenas de cetáceos espalhados ao longo de um trecho de praia onde a água gelada encontra a areia. Moradores jogaram cobertores nas sobreviventes e usaram baldes de água para mantê-las vivas, enquanto outras tentavam se libertar sem sucesso. As autoridades anunciaram que especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate de baleias estavam a caminho do local. Eles tentaram devolver a água àquelas que estão suficientemente fortes para sobreviver. Os animais mortos devem ser rebocados para o mar, para evitar atrair tubarões à região. Há quase 2 anos, a mesma área foi cenário de outro encalhe em massa, com quase 500 baleias piloto, das quais apenas 100 sobreviveram. As causas dos encalhes em massa não são completamente compreendidas. Cientistas sugerem que podem ser provocados por grupos que desviam de sua rota depois de se alimentarem muito perto da costa. As baleias pilotos são muito sociáveis e costumam seguir os companheiros de grupo que entram em situações de perigo. Que preocupante, né, gente? Bom, não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre como será a primavera, que já começa amanhã. Ah, e tem ainda Eu Aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder. Até mais.